vamos começar a nossa live de hoje. Então, boa noite, pessoal, sejam todos bem-vindos. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Débora Ferreira, eu falo sobre o terceiro setor. Mais especificamente sobre organizações da sociedade civil, e eu gosto também de falar mais em sentido de projetos, que aí eu falo para pessoas para projetos que não estão legalizados e para projetos que estão legalizados e mais direcionados para a associação, juridicamente falando. Então, vamos começar mais um episódio aqui do Mais D Social, e nosso tema de hoje é sobre o que se espera de um gestor. Então, assim, toda vez que eu falo, algumas pessoas sempre reclamam no contexto de Débora, você fala muito sobre a parte administrativa, você fala muito sobre gestão, você envolve muito processo, e eu acho que é muito importante esse tipo de coisa, porque para a gente resolver a situação dentro do nosso projeto, para a gente se organizar da forma correta, a gente tem que ter uma boa gestão. E essa gestão, até mesmo quando a gente fala sobre o que é uma organização da sociedade civil, e a gente coloca 5 pontos que todo mundo sabe, não sei se todo mundo sabe, mas um desses pontos é falar sobre ter a sua administração própria. E quando a gente fala da administração própria, é sua própria gestão, é você saber gerenciar, é você saber administrar essa instituição. Mas só que, claro que não simplesmente gerenciar esse projeto é você saber, na verdade, o que você está fazendo. E eu gosto muito de dizer isso. A gente hoje tem um projeto que eu acho isso muito importante. Eu acho que no momento que a gente cria uma instituição, a gente vem com aquela boa vontade de desenvolver, de falar o que está acontecendo, de criar um mundo melhor. Mas a questão toda a gente tem uma boa vontade. O que falta muito nos projetos é não só ter a boa vontade, mas também ter o conhecimento. E aí é o ponto que eu falo realmente dessa gestão. E nesse tema de hoje eu falei sobre o gestor, não da gestão em si, mas do gestor. Por que eu dou gestor? A gente acredita que, acho que não só eu, né, mas esse tempo que eu estou aqui trabalhando já com o terceiro setor, e não sei se todos sabem, né, mas já são praticamente quase 10 anos. 10 anos? 10 anos. Fez 10 anos mesmo. Acho que fez 10 anos, sei lá, sou meio doida. Quase 10 anos aí no terceiro setor. E eu comecei realmente dentro de um projeto social, trabalhando na parte administrativa. Boa noite, Gisé. Trabalhando na parte administrativa, sendo gerente administrativo, então eu coordenava, eu organizava, eu tinha toda a parte do processo e, claro, tinha pessoas acima de mim, a qual eu respondia. E essas pessoas que estavam acima de mim, a qual eu respondia, tem esse contexto. Esse é o contexto do que eu estou falando hoje. O de gerenciar mesmo, de ser um gestor. As pessoas que estavam acima de mim, que eram alguns ainda eram fundadores, outros já não eram mais, já passavam, né, os anos passando, então foram trocando a gestão. E a questão toda é como essa pessoa gerencia esse projeto. E nesse tempo, como eu falei, eu fiquei praticamente mais de 7 anos dentro de um projeto, sendo uma gerente administrativa, então eu tive vários gestores dentro do projeto, então tive várias pessoas que coordenaram o projeto. Então, assim, nesses 7 anos, praticamente, acho que umas quatro gestões diferentes. E sempre gestões diferentes, e cada gestão a gente mudava alguma coisa. E claro que o objetivo sempre foi um só, que era melhorar a qualidade de vida dos nossos beneficiários. Mas a forma como a gente fazia isso era a gestão que direcionava. E aí, eu fui vivendo, passando os anos, e praticamente há 2 anos eu estou nesse processo de conhecer outras instituições. E nessa de conhecer outras instituições, eu fui entendendo o que passa na cabeça das pessoas e o que às vezes deixa o projeto realmente seguir o caminho que ele poderia seguir, ser um projeto de sucesso, ter uma captação muito boa, ter um projeto que impactasse bem mais pessoas. E aí eu entendi uma coisa, depois de, claro, não só desse 1 ano, né, desses 2 anos praticamente trabalhando nisso, mas na verdade, nesses anos dentro de organização da sociedade civil. E aí, claro que não foi só, você viu aquilo, não, gente, eu não vi assim de primeira mão, não vi.
eu fui vendo aos poucos e, claro, depois de muitos cursos, muitas palestras, muitos seminários, esse tipo de coisa, a gente foi entendendo a situação. E aí eu entendi uma coisa, que a gente sempre, na verdade eu sempre soube disso, né? Mas a concepção é que não existe dono de ONG. Eu brinco aqui, não tem Dumbo, né? Não tem dono de ONG, que eu fico zoando. Então, assim, não tem dono de ONG. Ninguém é dono da ONG. Juridicamente falando, e já falei para vocês várias vezes, uma ONG é uma união de pessoas, são um grupo de pessoas que vai fazer aquela instituição. Então, não tem dono, não há dono. Aquelas pessoas pensaram em fazer algo e fizeram, aquelas pessoas. Só que a questão toda é que, às vezes, não é só aquelas pessoas. Foi eu com a minha ideia, as pessoas aceitaram a minha ideia, acreditaram naquela minha ideia, e a gente juntas criamos um projeto. Só que a questão toda é a minha ideia. E depois, nesses anos, eu fui entender sobre a minha ideia. E a minha ideia é, realmente, a gestão. E aí que a gente fala sobre o que a gente está falando hoje, sobre o gestor. O gestor, gente, como diz até o dicionário mesmo, eu até trouxe para vocês, o gestor é aquele que gerencia bens e negócios dos outros. Ele é o administrador. Então, assim, olha bem essa frase, ele gerencia, tá? Ele organiza bens e negócios dos outros. Então, se a gente pensar bem, um gestor, ele não está gerenciando o seu próprio negócio. Ele está gerenciando algo de alguém. E se a gente parar para pensar, a organização da sociedade civil, mesmo que eu tenha tido uma ideia e criado um projeto com outras pessoas, eu não tenho um projeto. Eu estou gerenciando algo que é praticamente público. Como assim, Débora, público? Que negócio é esse que é público? Então, e aí vem mais uma vez, é público porque eu estou utilizando o dinheiro de terceiros para estar fazendo esta atividade. Então, aí vem o contexto da captação de recursos. O meu projeto hoje, eu só consigo pagar as contas, o meu projeto que eu digo no sentido de, hoje eu estou sendo gestora desse projeto, eu estou como presidente dessa instituição. Então, vem o contexto da posse. Eu estou respondendo por ela. Então, o meu projeto, nesse momento, como diz, a gente pensar nesse contexto, a gente fala sempre o quê? Não existe, ninguém é dono do Brasil. Ninguém é dono do Rio de Janeiro. Mas a gente tem um presidente, que ele está ali durante um mandato de 4 anos. Então, durante 4 anos, ele vai responder por aquilo. Então, ele fala, o meu país. Não é isso que ele fala? O meu estado? Porque ele está ali como posse daquilo, daquele momento, naquele período de 4 anos daquilo. Então, é o mesmo contexto que eu sempre falo para vocês aqui. O meu projeto, porque eu estou com um mandato de 2, 3, 4 anos, conforme o seu estatuto. E aí vem a questão, nesse contexto realmente. Então, eu estou ali, ó, no meu projeto, num mandato de 4 anos, organizando essa instituição, e eu estou administrando um recurso de terceiros, que são das pessoas que estão doando para o meu projeto. E esse recurso pode ser físico, financeiro, produtos, vamos dizer assim, equipamentos. Eu estou fazendo o quê? Gerenciando algo que não é meu. E como eu disse, é público. Tanto que eu sempre falo, a gente tem que dar satisfação para quem? Para os nossos doadores, para os nossos voluntários, para as pessoas que a gente quer que doe para o nosso projeto. Então, eu tenho que dar resultado para essas pessoas. Eu tenho que prestar conta para essas pessoas, porque o dinheiro não é meu. O dinheiro é da sociedade que acredita em mim e por isso que eu estou fazendo esse trabalho dentro do projeto. E aí, como eu disse para vocês, até a gente entender essa concepção é muito difícil. Por quê? Porque o projeto está na pessoa dizendo, foi eu que criei, foi eu que tive a ideia, foi eu que imaginei, então é meu. E aí vem a questão do gestor realmente. Aquela pessoa é o gestor. Ela automaticamente, ela não diz que ela é gestora. Eu brinco muito que a gente não tem líder
a gente não tem gestor, a gente tem chefe. E aí eu brinco muito, realmente, a gente tem chefe. Dentro de projeto, a gente não tem uma liderança. As pessoas ainda falam, nossa, liderança comunitária, liderança de tal coisa, mas a gente não tem uma liderança, a gente tem um chefe. A gente presta conta para uma chefia, se a gente pensar bem. Por que você está falando isso, Débora? Porque a gente está respondendo para alguém que praticamente ele diz, eu criei, eu sou dono, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Se você não está satisfeita, vaza, saia. Tem outras pessoas que acreditam. Só que a questão toda é, hoje eu escuto muito isso. Débora, eu não tenho recursos financeiros. Débora, eu não tenho doação. Débora, eu não tenho voluntários. O que eu faço? E aí a pergunta é, por que você não tem? Às vezes, a nossa gestão, a nossa organização, a nossa forma de gerir o projeto, onde eu estou sendo presidente, não está da forma correta. Como assim? Eu estou fazendo o meu melhor. Só que, gente, o meu melhor pode não ser melhor para todo mundo. O seu melhor pode ser melhor para você. Eu tirei uma frase que eu vou até ler aqui para vocês, ó, peraí. Que eu trouxe aqui, que eu estava pensando nessa semana, pensando sobre esse assunto, que eu estava conversando com uma pessoa, como eu falei, todo dia eu converso com uma pessoa, né, com um gestor. E aí eu peguei e até comentei com essa pessoa falando disso, e aí a gente comentou do outro ponto que eu vou falar para vocês depois, outro dia, mas a frase foi, por mais que você mostre, prove e argumente, não faz diferença. As pessoas só enxergam o que querem enxergar. O que eu quero dizer com isso? Que o maior cego é aquele que não consegue ver? É o que a gente faz hoje no nosso projeto. Você acha que quando um projeto não tem voluntários, é porque os voluntários não gostam do meu projeto? O projeto não tem uma evasão muito grande, tipo, entrou um voluntário, saiu, entrou, saiu. Por quê? Quando os nossos voluntários entram e saem, quando os nossos doadores entram e saem, ou não querem ficar com a gente, ou a gente vai tentar captar pessoas, e a gente sempre coloca a desculpa aqui, as pessoas não gostam do meu trabalho, o público não chama muita atenção, as pessoas não querem saber disso, há muita desigualdade na sociedade, então eles não querem trabalhar com esse tipo de público. Essas pessoas que são voluntárias, elas não são responsáveis, elas não querem responsabilidade no projeto, elas não querem fazer aquilo que a gente pede. Ou os nossos beneficiários, eles não entendem o nosso trabalho, por isso que eles não dão valor. E aí eu pensei muito nisso, fiquei pensando realmente nisso. Falei, gente, por que tem tanto projeto que tem centenas de voluntários? Eu conheci um projeto aqui no Rio que só tem... Eu até já falei para vocês várias vezes, eu não gosto só de citar nomes, tá, gente? Mas tem um projeto aqui, eu vou só falar assim, tem um projeto aqui na ilha, que aí o pessoal vai entender aqui, que conhece, tem um projeto aqui na ilha, que trabalha com crianças. E esse projeto aqui na ilha, ele tem praticamente 100 voluntários e só tem uma pessoa contratada, 2 pessoas contratadas, que é a administradora e assistente social. O restante, todo mundo é voluntário. O trabalho todo da instituição voluntária, ela funciona de segunda a sexta, de 9 da manhã até 6 horas da noite, com trabalho voluntário. 2 pessoas só, responsável, que é a assistente social, e a administradora que abre, fecha a instituição, tem toda a organização dos arquivos, processo, então, tudo com essa pessoa. Mas o restante do trabalho dos médicos, dos fisioterapeutas, do psicólogo, tudo, do fono, tudo é um trabalho voluntário. E a questão é, o trabalho flui, que é uma beleza, eles têm resultados maravilhosos. E a questão é, por quê? Eles trabalham com crianças com um tipo de doença. Nenhum tipo de doença, é um tipo... como eu posso dizer? É uma anomalia, mas dá para ser... reverter a situação, mas é uma situação que algumas pessoas meio que se assustam no primeiro momento, mas é uma coisa, vamos dizer assim, natural, que não é, mas assim,
Várias pessoas trabalham com esse projeto. Esse projeto tem vários doadores. Por quê? Eu vejo vários projetos que tem vários doadores, mas não tem tantos voluntários. Eu vejo projeto que tem muitos voluntários, mas não tem tantos doadores. Eu vejo projeto que tem, beneficiários que dá para sair pelas janelas, que apoiam super o projeto, mas tem poucos voluntários e doadores. E aí eu fui analisando, como eu falei, a gente vai analisando aos poucos, com o tempo, vendo, e eu entro e saio de projetos, vou trabalhando dentro de projeto, e aí eu vi essa questão. Gente, quando uma pessoa, ela não investe, realmente não investe tempo e recursos financeiros para que ela aumente seu conhecimento, a gestão dessa instituição não melhora. O processo não melhora. A capacidade de captar recursos não melhora. O que eu estou dizendo com isso, gente? Não basta você ter boa vontade, como eu falei, eu quero mudar o mundo, sem saber como mudar, gente. A gente não sabe como mudar, a gente quer, mas como? A falta do processo, a falta de planejamento prejudica muito essa situação. E aí a gente pensa, claro que não, Débora, isso é doideira sua. E a questão é, sai da caixinha, olha o que está ao seu redor. Se tem uma demanda e você não está suprindo essa demanda, se tem gente chegando e tem gente ao mesmo tempo que chega, sai, alguma coisa está errada. E às vezes, muito caso, que eu fui num projeto que o caso realmente das pessoas entrarem e saírem, tanto de beneficiário, tanto de doador como de voluntário, é o gestor. Por causa do quê? Da chefia. Como eu disse, a gente não manda em nada. A gente não manda. A gente está ali para fazer o quê? Melhorar. E um projeto faz como? Com a ajuda das pessoas. Se eu achar que eu não tenho... eu não sou empresa, Débora. Eu não sou empresa. Mas por que você não é empresa? Que a gente não tem lucro, não tem nada disso, mas eu prezo muito a nossa gestão, direcionada para uma gestão empresarial, para que a gente possa ter uma organização, tá, gente? Não que a gente tenha lucratividade, nada disso, mas uma organização dentro da nossa instituição. Mas você, ao mesmo tempo, fala, não quero ser organizado, porém, eu mando. Porém, eu sou chefe. Porém, tem que responder para mim. Porém, tem que me dar satisfação. Eu não entendi a sua lógica. Você quer que as pessoas dêem satisfação para você, mas você não dá para as pessoas. Você quer que as pessoas prestem conta para você, mas você não fala com as pessoas. Você quer que as pessoas ouçam você, mas você não ouve as pessoas. E a questão é, você não está fazendo uma gestão? Você não está administrando um projeto? Só que a diferença é, você está administrando com autoridade. Só que você não se ligou nisso ainda. E como eu falei, a pessoa, você mostra milhões de coisas. Só que às vezes você não vê. Você não quer ver. Você não quer acreditar. E aí fica complicado. E a questão aqui, gente, dessa não ver, não acreditar, eu fiz umas perguntas aqui para vocês estarem respondendo aqui para mim. Deixa eu falar aqui com o pessoal, gente. Gente, hoje o papo é um pouco tenso, mas deixa eu dar boa noite para vocês. Boa noite. Marco, obrigada, Débora, por sempre me ajudar. Deus abençoe. Proteja sempre. Obrigada, Marluz. Boa noite. Declair. Acho que é isso. Boa noite, Dineile. Marluz, deixa eu ver aqui. Marluz perguntou, Débora, você acha que, na maioria das vezes, o medo das pessoas que estão à frente das OS que tem elas como dono, tem medo de perdê-las causando a falência do projeto e não consegue fazer o projeto prosperar? Então, deixa eu ler aqui de novo, tá, gente? O Marluz perguntou assim, Débora, você não acha que na maioria das vezes, o medo das pessoas que estão à frente das OSCs, que tem elas como dono, tem medo que elas... Não, peraí, comigo uma coisa aqui. Tem medo de que perdê-las, causando a falência do projeto e não conseguindo fazer o projeto prosperar?
Então, eu acho que, pelo jeito que eu acho que eu entendi, mais ou menos. Vamos lá. Essa é a questão. O problema todo, como eu falo, o problema não é a gente ser dono, a gente não é dono de nada, de projeto nenhum. A gente teve uma ideia e a gente tem pessoas que estão ali apoiando a gente. Eu conheço, acho que dois. Na verdade, eu conheço vários projetos, tá, gente, que foram os próprios fundadores hoje ainda estão gerenciando esse projeto, estão administrando, ainda estão como presidente desse tipo de coisa. E alguns, se vocês quiserem, vocês entram em projetos grandes, assim, tipo projetos que são vou só dar um exemplo para vocês, assim, que são associações, tá? Não são fundações, mas vêm de artistas, esse tipo de coisa. E aí vocês dão uma olhada quem são os presidentes, quem são os diretores dessa instituição, e vocês vão ver que é sempre a pessoa que criou o projeto tá ali na administração, tá ali como gestor. Só que a diferença você tá como gestor é uma coisa, e aqui, como eu disse, é o gestor que ele está ali administrando realmente, que ele está ali fazendo a diferença, que está ali falando, eu estou fazendo parte disso. Foi eu que criei, junto com as outras pessoas, ok. Mas as pessoas estão me botando no poder porque elas querem. Entendeu? E o que eu estou querendo dizer com isso? Que tanto que eu falei, você tem que investir tempo e você até investir recursos financeiros para isso mesmo. Porque, assim, não estou falando que se você não sabe, não tem como você... Já é uma coisa das pessoas, essa coisa... Hoje, né, a gente fala muito de empresa. Tem gente que é líder, tem gente que sabe gerenciar, tem gente que sabe... Eu acho que isso já nasce com a pessoa. A gente tenta ainda, claro, aprender algumas atribuições para a gente melhorar. E eu acho que a gente consegue aprender, mas não desenvolver perfeitamente, tá? Eu acredito dessa forma. Mas a questão quando você está focada num projeto e você simplesmente fala, eu criei, eu mando, pronto, acabou, você fica assim. Então você não quer saber o que a pessoa está do teu lado, ela quer falar contigo, se está melhorando, se não está. Você está naquela posse, você está naquele contexto de chefe, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Você não está de um lado que você fala, cara, eu criei, mas eu quero desenvolver o projeto, eu quero que ele faça diferença, eu quero acrescentar, eu quero mudar, eu quero fazer a diferença e vou agregar mais pessoas para isso. Tem essa diferença. Tem gente que fala, eu criei e eu faço e aconteço, e eu não vou deixar a peteca cair, só que a questão não vou deixar a peteca cair, você vai ver que ela está sozinha. Ela quase não tem gente perto, porque ela não deixou as pessoas se aproximarem. Então ela não vai deixar a peteca cair, porque ela está sozinha. E aí aquela coisa, sozinha que às vezes aparece um gato pingado ali, outro gato pingado ali, dá uma elevada, mas logo vai embora. Diferente desse cara aqui. Essa instituição aqui, o cara fala, não, quanto mais gente, melhor. Eu vou pro curso, eu vou fazer tal coisa, eu vou melhorar, eu vou ampliar, eu vou fazer um monte de coisa para melhorar cada vez mais. Mesmo que esse cara aqui vá para cursos, a concepção dele eu que mando. O projeto é meu. Que não sei o que lá. E ele vai continuar com essa posse. E aí, o que acontece? O projeto não evolui. O projeto não evolui, eu já vi muito isso, gente. Eu já vi muito isso. De falar com as pessoas, cara... As pessoas falarem na cara da pessoa, cara, tu é chata. Tu acha que tu é dona. E a pessoa fala assim, mas eu sou. Foi eu que criei. E aí, o que acontece o quê? Você afasta as pessoas. Então, assim, quando você afasta as pessoas e você quer continuar o projeto, você vai fazer o que eu falo aqui várias vezes para vocês. Você vai criar pessoas fantasmas, que são seus amigos, são pessoas mais conhecidas de perto de você, para assinar a ata, para botar ali o nome dessa pessoa no teu na tua ata, para a instituição continuar, mas na frente quem manda é você. Porque as pessoas não querem ter compromisso com aquele projeto, porque você é chata. Então, assim, você vai segurar tudo sozinha mesmo. Enquanto o carinha aqui, ele está falando, não, eu não vou segurar. Quanto mais o meu projeto, que ele ainda tem aquela posse do meu projeto, mas ele fala, é o meu projeto, mas o projeto eu criei para ele ficar eternamente. E daqui a 20, 30 anos as pessoas vão lembrar, cara, quem criou foi a Débora. Cara, a Débora foi sinistra. Eu não vou, só porque eu saí do projeto, vão apagar a minha existência nesse projeto. Não vai, gente. Não tem como. Tem uma história por trás disso tudo. Então, assim, eu fico vendo do projeto que eu trabalhava, mesmo que aconteça milhões de coisas, aquela pessoa que criou o projeto, ela ainda está lá.
As pessoas ainda falam, fulana de tal que criou o projeto junto com ciclana, nossa, é um projeto lindo, tá aí, fluindo, que legal. Mas assim, a pessoa já até faleceu. Mas as pessoas falam dela. A outra pessoa que também tá junto, que ainda não, mas todo mundo fala, poxa, o teu projeto tá legal. Não, eu nem tô mais naquele projeto. Poxa, mas é muito bom, né? Faz, não, já tô colaborando com outra, aí dá outra. Tipo assim, a vida vai andando. A vida passa, o projeto fica. É isso que importa. É interessante, Débora. Porém, tem uma questão nesse processo, onde o líder da entidade tem a iniciativa de criar uma OSC, de ser a cara que faz a diferença, mas não tem conhecimento técnico e líder. Sim. Mas essa questão, como eu estou dizendo aqui, a falta do nosso conhecimento técnico. A gente tem voluntários, não é isso? O projeto é feito por pessoas que colaboram com a instituição. Gente, desculpa, deixa eu ler aqui, porque o Yuri está falando aqui, que ele está falando assim, interessante, Débora, porém tem uma questão nesse processo, onde o líder da entidade tem a iniciativa de criar a OSC, de ser o cara que faz a diferença, mas não tem conhecimento técnico e líder muitos. Então, essa diferença tem essa coisa mesmo. Você criar, a questão é, quantas instituições que você vê aí, pelo menos eu conheço várias instituições que são criadas realmente, tem um projeto que eu estou colaborando aqui com jovens aqui, as pessoas criaram, mas o que ela fez? Ela botou pessoas estratégicas. Pessoas foram junto com ela com a ideia. E assim, essa pessoa, ela fala, poxa, a gente criou esse projeto. Essa é a questão, a gente criou esse projeto. Ela está ali dizendo que você faz a diferença. E aí, cada vez que você coloca a gente, você faz parte disso, você está dizendo o quê? Que quem chegar vai acrescentar. E quem chegar são quem? Essas pessoas técnicas. Porque essa é a questão. Você sair criando algo no contexto de que você simplesmente quer fazer a diferença é uma coisa. Você ter boa vontade é uma coisa, mas o problema todo é que tem vários projetos que não fazem um ano por causa dessa falta de conhecimento técnico. Porque a pessoa quer criar, mas a pessoa não quer outras pessoas para colaborar. E quando tem outras pessoas para colaborar, muitos dos projetos falam, não, eu criei, tem que ser do meu jeito. Só que o problema todo não é que é do seu jeito. Não tem do seu jeito. O negócio aqui é em equipe. O negócio aqui é união de pessoas. A questão aqui que não é uma coisa que eu fiz sozinha. Eu não fiz sozinha. No momento que você diz que você criou um projeto, o projeto diz que é uma união de pessoas que cria algo. Ele não se cria sozinho. Claro que tem gente que fala assim, eu criei sozinho, eu fui lá e fiz, aconteceu. Entendeu? Fez e aconteceu. Mas aí no final das contas você faz o quê? Você começa a chegar gente para colocar no meio do caminho. E aí você vai fazendo o quê? Delegando. O que muitas pessoas esquecem. O delegar. O delegar aqui é você ter conhecimento de uma coisa básica, tanto que eu falo muito isso, você não precisa saber tudo. Ninguém sabe de tudo. É impossível. É impossível uma pessoa saber de tudo. Não tem como. Eu posso falar centenas de coisas aqui para vocês, mas tudo está relacionado com a organização da sociedade civil. Eu vou falar de contabilidade, eu vou falar de direito, eu vou falar de uma opção de coisa. Mas quando a pessoa fala, vai mais a fundo, eu vou falar, cara, eu não sou contadora. Você tem que pegar um contador. Eu sei daqui o básico. O básico de uma pessoa que entende sobre uma organização da sociedade civil. Agora, você vai entrar com coisas mais profundas, um contador. Se você vai entrar mais a fundo sobre leis, é um advogado. É esse o contexto do projeto. Quanto mais você quer conhecimento, você tem que trazer pessoas. Eu vou saber o básico. Tanto que eu passo para as pessoas o quê? Você tem que saber o básico. O que está acontecendo no seu projeto. Só que muitas das pessoas não sabem nem o que está acontecendo no projeto. Elas pensam no quê? Como eu falei logo no começo. O projeto está acontecendo, eu preciso de recursos financeiros. Ok. Me dá resultados. As pessoas não sabem. Então, assim, quando a gente diz gestor, a gente está dizendo logo que a palavra diz administrar. Quem administra tem que saber o que está acontecendo. E o gestor poucas vezes sabe o que está acontecendo. Porque o foco dele é fazer a diferença, porém captando recurso. Só que o problema todo, ele não sabe como captar recurso e ele nem sabe a diferença que ele está fazendo. Eu estou atendendo. Mas tu está atendendo da forma correta? Realmente está cumprindo os seus objetivos?
Às vezes não. E a questão é, eu preciso de recurso. Não tenho voluntários, não tenho recursos financeiros, não tenho produtos, não tenho nada, Débora. Mas como é possível? E aí vem a questão. Às vezes, o não conseguir fazer alguma coisa está relacionado com você. E às vezes as pessoas falam para você, só que você não acredita. Por quê? Porque teu objetivo é um só. Eu quero fazer a diferença. Eu quero que o meu projeto faça a diferença. Então, a gente fica muito no foco do que é meu, a posse daquilo. E aí, tanto que eu brinco, a gente vira um dungo, é meu. Ninguém chega perto. Mas o problema todo é que ninguém chega perto, não vem conhecimento, não vem pessoas técnicas para dentro do projeto. E o que a gente precisa? Um voluntário faz essa diferença. Como eu disse, você tem 100 pessoas para coordenar, tu precisa de tempo, gente. Você precisa de conhecimento. Você precisa de conhecimento. Quando eu entrei dentro de um projeto e eu comecei a fazer uma opção de coisa administrativa, ver documentação, tirar estatuto, falar com o advogado, comecei a ampliar ali, comecei a ter muita responsabilidade, eu falei, gente, eu não vou conseguir. Tá vindo tanta coisa técnica que eu não sei, que eu não vou dar conta. O que eu fiz? Cara, eu vou fazer uma pós-graduação, porque a minha formação é de pedagogia. E eu tô aqui numa gestão, gente. Mesmo que eu tenha trabalhado antes na gestão, não era dessa forma. Tá ficando muito pesada, a minha responsabilidade é muito grande aqui. Eu falo com pessoas que estão dando recursos para dentro de um projeto. Nisso, como eu falei, eu estava respondendo, eu tinha que responder para pessoas de cima. As pessoas de cima faziam o quê? Elas delegavam para mim. Débora, tem que fazer isso. Você tem que me mostrar isso. Caraca, como se faz isso que eu não sei? Aí eu ia fazer o quê? Internet. Eu ia fazer o quê? Cursinho. Eu ia fazer o quê? Fiz uma pós. Mas a questão toda é, às vezes, não tem tempo. Um gestor, quando ele faz tudo, ele não tem tempo. E aí a questão é, quem faz tudo não faz nada. E aí é que a gente fala, eu fazia um monte de coisa, e aí eu falei, cara, eu não dou conta de fazer milhões de coisas, porque eu sou eu ainda tenho tenho 7 pessoas para orientar ali, que são as pessoas que eu sou líder dessas pessoas. Eu ainda tenho um monte de voluntários, porque eu tenho que organizar essas voluntárias, eu não vou dar pé. Eu fiz o quê? Eu vou fazer o quê? Eu vou delegar. Eu vou delegar. E foi o que eu fiz. Eu chamei outros voluntários e falei, olha só, voluntário X, eu preciso que você trabalhe com essa parte aqui toda do Excel para mim. Você faz isso. Eu vou sempre dar uma olhada que você está fazendo, porque é o meu trabalho, de certo modo eu estou delegando para você o que você tem que fazer. Show, Débora, vou fazer. Fulaninho de tal, olha só, a gente tem que fazer tal coisa, tu vai ter que ir lá na prefeitura para fazer isso para mim, porque tal, a voluntária veio, foi lá na prefeitura, resolveu o negócio para mim, a gente chegou, começou a fazer a documentação junta, eu deleguei. Mas aquela questão é, o que os meus chefões faziam? Os meus chefões, que são os gestores mesmo, oficiais ali, eu era gestora, mas eu estava o quê? A gente tinha os degrauzinhos ali. Eles lá em cima estavam fazendo o quê? Vendo se a instituição estava tudo certo, tinha documentação, indo falar com os patrocinadores, fazendo toda a propaganda, fazendo toda a visibilidade da instituição. Eles são como os artistas principais. É isso que eu estou falando. Um gestor de uma instituição, quando você responde por ela, você praticamente é o artista. Você é o artista. Você praticamente, vamos diminuir, vamos aumentar. O cara vai fazer uma novela, o autor da novela. É praticamente assim. Um presidente de uma instituição, o gestor, o cara que criou o projeto, ele é o autor. Eu sou o autor. Mas, eu tenho o diretor, eu tenho o artista, eu tenho o coreógrafo, eu tenho o maquiador. Ele tem uma opção de gente que ele vai coordenar. Tem que seguir o caminho aqui para a gente fazer o quê? Para o final a novela tem que dar certo. O final, o capítulo tem que ser perfeito. É praticamente assim. Eu não estou dizendo que ele está ali, vai ser igualzinho como está escrito. Porque se vocês conhecem, até os autores dizem de novela, fala, gente, no meio do caminho eu vi que não era aquilo, porque o ator fez diferente, aquilo ficou muito melhor do que eu tinha escrito. O cara vai lá e vê e fala, pô, é verdade. Eu achei que era assim,
mas os caras mudaram porque ficou muito melhor do que eu escrevi. Praticamente a mesma forma. Essa é um gestor, na maioria das vezes, quando ele tem a posse do projeto como um dungo, ele fala, é do meu jeito. Vai ser assim. Se você não gostou, você pode ir, porque vai vir outras pessoas. Só que a questão de vir outras pessoas vai fazer a mesma coisa. Vai ficar um mês e tchau, um mês e tchau, um mês e tchau. Por quê? O foco não é organizar o projeto de certo modo. O foco é eu precisar de recursos, que muitas vezes é isso que eu escuto, eu preciso de recursos financeiros para pagar as contas para que eu faça o meu objetivo, que eu cumpra meu objetivo. Só que a diferença é, não tem como você cumprir seu objetivo, gente, se você não souber falar com pessoas. Você não cumpre o seu objetivo se você não souber organizar o projeto. Não dá. Não dá. Se você não tiver um pingo de conhecimento do que você está fazendo. Como eu disse, força de vontade é uma coisa. Todo mundo tem. Exemplo, eu quero entrar para academia. Vou entrar para academia porque o meu foco é emagrecer. Cara, eu sei que malhando, comendo bem, eu vou emagrecer. Só que a questão é, que tipo de comida eu tenho que comer? Que tipo de exercício eu tenho que fazer? Eu só quero ficar tchutchuca linda. Eu tenho um objetivo, eu tenho uma boa vontade de ficar tchutchuca linda, mas eu não tenho conhecimento, cara. Eu não sei o que eu faço de certo modo. É praticamente assim. Se eu não sei o que eu faço, eu arranjo pessoas que me ajudem para fazer. Só que a diferença é, eu tenho que ser muito mente aberta para entender. Eu tenho que aceitar o que essas pessoas estão falando. Tanto que não é nem aceitar. Eu acho que o contexto não é você aceitar ou deixar de aceitar. O contexto aqui é a gente sentar, conversar e a gente colocar na mesa a melhor ideia para que isso dê certo. Eu não sou nem a certa, nem você o certo. É um trabalho em equipe. Porque não é só o meu objetivo, é o nosso objetivo aqui. É mudar a sociedade, é fazer a diferença na vida dessas pessoas. Eu não sei se está certo, nem você sabe. Mas se a gente junto entender o contexto da coisa e ver qual lado que pode ser bom para todo mundo, a gente vai fazer. E é assim que tem que ser. Então, assim, eu coloquei alguns pontos aqui, que fala assim, em relação a gestor. Um gestor, gente, ele tem que entender, como eu até falei para vocês, os resultados da instituição. Aí eu falei que eu ia fazer essas perguntas para vocês. Vocês sabem os resultados dos seus projetos? A gente sabe que o objetivo é educação, saúde, esporte, é a área de atuação. Mas qual é o nosso objetivo? Meu objetivo é tirar as pessoas da rua. Tá? Tirar as pessoas da rua. O seu projeto está tirando as pessoas da rua? Não. A gente está alimentando, então ele não está alcançando o seu objetivo. Ponto. Acabou. Seu objetivo é fazer as crianças passarem de ano na escola? Débora. Quantas crianças passaram de ano na escola com o teu projeto no ano de 2019? E não tenho certeza, a gente ainda não viu isso. Então você não sabe os seus resultados. Meu projeto é a gente ter alta no hospital, das crianças terem alta, tá? Quantas crianças tiveram alta? Não tenho certeza. Quantas você está atendendo? Eu acho que 35. Então você não sabe, você não tem resultados. Acabou. Já tem a primeira pergunta que eu fiz para vocês. Vocês sabem os resultados? Se vocês ficarem na dúvida, vocês não sabem. Já começou um ponto. O gestor deve saber. Não necessariamente, tá, gente? Eu preciso fazer. Eu preciso analisar as tabelas. Sou eu que vou fazer o resultado acontecer. Não. Como eu disse, eu passava para os meus gestores. A gente tinha uma equipe aqui trabalhando por baixo, fazendo tudo, e a gente passava para eles, isso. Vocês que vão aparecer nas câmeras, vocês que vão aparecer no rádio, vocês que vão estar lá na internet, vocês que vão falar com patrocinadores. Eles têm que saber. É isso que a gente faz como gestor. A gente trabalha como a frente da instituição, porque a gente está respondendo por ela. A gente está lá com o nosso nomezinho durante 4 anos respondendo por aquela instituição. Então a gente tem que saber o que está acontecendo. Mas a gente não precisa fazer acontecer. Outras pessoas vão fazer isso pela gente. Entendeu o sentido da coisa? Outra coisa aqui, saber dos problemas da instituição. Você sabe quais são os problemas? Débora, a gente não tem recursos. Gente, isso é normal para todo mundo.
não ter recursos, praticamente. 90% das instituições não tem recurso. A questão é, e os outros problemas, você sabe quais são? Não, o meu problema é só esse. Ué, você não falou que você não tem voluntários? Então, também não tem. Você não falou que você precisava fazer uma obra que estava caindo na tua cabeça? Também, isso aí também é verdade. Você não falou que você estava... As crianças estavam faltando muito, os beneficiários estavam faltando, não estava querendo saber. Isso aí também é um problema. Se você não sabe quais são os problemas, você só foca só a falta de recurso financeiro, você não sabe qual é. Entendeu? Outra coisa aqui, ó, evitar que os problemas aconteçam. Você faz isso? Você tem lá, eu estou com falta de voluntários, então eu tenho que melhorar essa situação aqui para que isso não aconteça mais. Você sabe como evitar os problemas? A gente não sabe nem quais são. Como que a gente vai saber como evitar? E aí a questão é, você não é administrador? Você não gerencia aquele projeto? Se você não sabe essas 3 coisas, aí a questão é, o que você está administrando então? Se você não sabe quais os resultados, se você não sabe quais os problemas, se você não sabe evitar os problemas, o que você está administrando? É sério, gente. Para pensar. É sério. Isso são coisas importantes. E às vezes a gente não pensa nisso. Aí eu botei aqui, ó. O que a gente tem que ter conhecimento? Conhecimento de tudo. A base de tudo. A gente tem que saber o básico de tudo dentro do projeto. Se a gente não souber o básico, a gente não sabe nada do que está acontecendo. Como eu disse, a gente não precisa saber de tudo. A gente vai ter pessoas que possam colaborar com a gente. Mas a gente tem que saber do básico. Entendeu? Aí, gente, olha só, eu tô falando aqui com vocês não falam comigo, mas assim mesmo, curtam, compartilhem. Quem precisa saber desse assunto aqui que a gente tá falando, vocês podem mandar aqui, ó, olha, vai lá falar com a Débora, escuta a Débora falar, porque ela fala mais verdade, que chega às vezes doer meu coração, mas é verdade, gente, tem que ser assim. Então, assim, a questão aqui, gente, disso tudo que eu tô falando pra vocês, é que a gente, às vezes, como eu falo, a gente se envolve com pessoas. Quando um projeto é criado, ele é feito por pessoas. O tempo todo a gente vai precisar de pessoas. Então, como eu disse, a gente tem que sair da caixinha. A gente precisa sair da caixinha. Quando a gente começar a sair da caixinha, a gente entender que o projeto é muito maior do que a minha boa vontade, a gente faz o projeto fluir. Como eu disse, eu não posso mudar ninguém. Eu não sou capaz de fazer isso. Eu falo com pessoas e mais pessoas e mais pessoas. Eu falo com muitas pessoas. E eu falo, eu não sou capaz de mudar. Se você quer que aconteça, faça você a diferença. Eu estou te mostrando o caminho. Se você quer ir ou não, isso é com você. Mas veja o que outras pessoas estão fazendo. Veja o que você não está fazendo. Só que a questão é, eu não consigo ver isso. E aí, como eu disse, o maior cego é aquele que não consegue ver os seus próprios erros. É isso, essa a questão. Quando a pessoa sai do projeto, uma voluntária, que você fala, saiu porque o problema é dela, a gente fala, você não tem um pingo de empatia. Por que eu não tenho empatia? Você sabe por que ela saiu? Ah, sei lá. Ela saiu porque ela falou que você é grossa. É grossa? Quem disse que eu sou grossa? Aí eu falei, vou dar exemplos para vocês porque eu sou dessas. Estava conversando e eu falei isso para voluntário. Foi essa questão. Olha só, as pessoas vão embora porque ela é grossa. Você é grossa. Você não sabe falar com as pessoas. Eu não sou grossa. Aí eu fui e falei. Você é grossa, ignorante, não sabe falar com as pessoas. No momento que você não souber falar com as pessoas vão embora do seu projeto. E, Débora, que horrível. Olha como você fala com os outros. É assim que você fala. Assim? Eu falei, é assim. Tá vendo como você se assustou do jeito que eu falei com você? Da forma como eu agi contigo? E aí a menina ficou... Ai, que horrível, até me assustei. Eu falei, mas é assim que você fala com as pessoas. Você não se coloca no lugar das pessoas. E olha que eu sou assim, tá, gente? Eu vou falando com as pessoas,
exalto, eu falo alto, mas é meu. Mas não, e aí até meu esposo briga, você parece estar brigando, Débora. Eu falei, não, mas acho que é meu jeito de ser, porque eu me alegro, eu me empolgo. Mas ela não. O jeito como ela fala é grosso. E eu falo, mas eu começo a rir, eu brinco, eu falo umas palhaçadas. No meio do caminho as pessoas já entendem que eu não estou brigando. Mas a questão é, ela briga com as pessoas. Você está insatisfeito, então você vai embora. Aí eu fiz a mesma coisa. Do mesmo jeito que ela tratou as pessoas, e as pessoas vieram falar comigo, eu fiz. E aí ela se assustou. Eu falei, no momento que você parar de fazer isso com as pessoas vão falar, caramba, que isso? Ah, mas eu não vou mudar meu jeito, então você para de falar com as pessoas. Coloque uma outra pessoa para falar com elas. Porque você não serve. Ué, mas quem é dono? Eu falei, você também não é dona. Você está presidente nesse momento. Daqui a 4 anos você vai embora. Eu nunca saí. Eu falei, porque também não tem gente para ficar. Por isso que você fica o tempo todo atolada. Acabou. E aí, vai trabalhando isso com as pessoas. Ela ainda não entendeu muito bem, mas já melhorou um pouquinho o seu jeito de ser. Porque ela começou a entender que o jeito como ela falava assustava as pessoas e as pessoas iam embora. E ela fazia o quê? Ela perdia recursos. Recursos de pessoas, gente, voluntários, pessoas técnicas, assistente social, advogada, psicóloga, pessoas que estavam ali contribuindo muito para o projeto. E aí aquela coisa, se a pessoa vai embora falando mal de você, quem vai voltar para o teu projeto? Quem são os voluntários loucos que vão no seu projeto? Ninguém, gente. Ninguém. Tem como disponibilizar essa pauta ou esses tópicos depois? Facilita muito depois de quando a gente, para planejar e para pensar. Claro, depois pede para mim, Cristiane. Fala lá, Débora, manda para minha pauta que eu te mando, sem problema nenhum, tá? Então, assim, você fica, cara... Então, assim, um dos pontos para você ser um bom gestor é você ter empatia. Tenha empatia. Ah, todo mundo fala, como assim me colocar no lugar dos outros? É aquele contexto. Não faça aquilo que você não queria que fizesse com você. É praticamente isso, é empatia. Eu não quero que as pessoas me maltratem, as pessoas não querem... É como se fosse isso. Eu não quero chegar e falar, eu vou lá abraçar a pessoa. Eu não sei como ela vai se sentir. Eu não gosto que me abracem, então eu não vou fazer a mesma coisa. Eu vou chegar, olhar, respeito você, sento do seu lado se você quiser. Porque eu sou assim. Mas não me abrace, não me beije, não me agarre, que eu vou ter um treco. Eu me botar... Claro que eu nunca vou saber como a pessoa se sente. Óbvio que eu não sou capaz de fazer isso. Mas eu vou levar nesse sentido do contexto da empatia. Eu não vou fazer aquilo que eu não queria que fizesse comigo. Ponto. Faça isso. Tenha isso dentro de você. Pare de achar que você é melhor do que todo mundo. Pare de achar que só porque você criou o projeto, você é o dono do projeto, porque você não é. Segundo ponto, tá, gente? Autoconfiança. O que é autoconfiança? Gente, sabe o que é autoconfiança? É procurar de maneira certa. É ter os melhores resultados. Como se fala? É ter segurança. Eu tenho segurança de que eu não sou melhor do que todo mundo. Isso é você ser seguro. Eu preciso de ajuda. Isso é autoconfiança. Eu tenho certeza que eu não sou capaz de fazer aquilo, cara. Então, assim, eu tenho a confiança que eu não posso fazer aquilo sozinho. Então, eu preciso de ajuda. As pessoas acham que a autoconfiança simplesmente é umas coisas super positivas. É positivo, gente. A gente achar que a gente não é capaz de fazer aquilo, e eu não tô falando de ser capaz de falar, mas aí você não tentou. Gente, se eu tô batendo a cabeça, as pessoas estão indo embora, eu não tô tendo recurso, eu não tô conseguindo resultados. Gente, eu tenho que assumir. Eu tenho que ser autoconfiante de falar, eu não sou capaz de fazer isso. Eu não tô conseguindo fazer isso, eu preciso de ajuda. Isso é você ser seguro do que você tá fazendo. Porque você vai falar, cara, eu tô tão seguro que eu não sou capaz que eu preciso de ajuda. Porque se eu continuar achando que eu sou fera, eu vou continuar batendo a cabeça e o negócio não vai progredir. Não vai ter resultado. Não vai ter o sucesso que a gente quer. Então, gente, tem essa autoconfiança. Eu não sei fazer e eu preciso de ajuda. Eu preciso aprender. Eu preciso estudar. Eu preciso melhorar. Gente, é a vida. Ninguém nasce sabendo. Ninguém faz tudo perfeito. Sinto muito. Terceiro ponto, proatividade, procurar maneiras melhores de ter resultados. Então, como eu disse,
Se eu não estou conseguindo ter resultados, eu vou arranjar pessoas para fazer isso para mim. Eu vou começar a tentar ser mais proativo. Débora, mais proativo é você fazer. E eu estou fazendo. Eu estou sendo proativa. Porque eu vou delegar algo para alguém. E esse alguém vai colaborar junto comigo. Ele colaborando junto comigo, a gente vai conseguir desenvolver. A gente desenvolvendo, eu estou produzindo, ele também, estamos sendo todos proativos. Caraca, Débora, tu tem umas concepções super loucas. É essa, gente. O problema todo é, enquanto a gente não sair da caixinha e achar que só a gente é capaz de fazer tudo e ser o sinistro, a gente não melhora. É isso que eu estou falando, a gente segue muito o padrão. O padrão de aquilo tem que ser assim, aquilo tem que ser assim. Ah, tá dando certo para aquele ali, vai dar certo para mim. Claro que não, gente. Somos pessoas diferentes, são instituições diferentes. Não é dizer que só porque deu certo ali que vai dar certo aqui, não. Por isso que eu falo, a gente tem que ser proativo? Tem que ser proativo. A gente tem que ir lá ser consciente de dar o primeiro passo? Tem que ser consciente de dar o primeiro passo. De ir lá e fazer. Só que eu não estou sabendo fazer. Eu vou ser proativo em dupla, em trio, em grupo, em equipe. O negócio é ter resultado, gente. E não é ter resultado de eu vou ficar olhando e o restante faz tudo, não. Não é isso. É o resultado de equipe mesmo. Porque aí eu vou ser proativo, porque eu vou estar aprendendo aquilo que eu não sei. Eu vou estar aprendendo, porque depois eu vou falar, cara, se aquela pessoa faltar, eu sei fazer agora. Porque eu já entendi como se faz. Eu estou correndo atrás. Eu não estou sempre, eu que mando, eu que quero, eu que criei, não importa, eu vou fazer. Não, eu vou fazer junto com o pessoal. A gente vai estar ali todo mundo junto. Isso é ser um gestor, gente. Outra questão, ouvir, gente. Ouvir. As pessoas não ouvem. E ouvir, gente, é diferente. Escutar e ouvir são totalmente diferentes. Escutar é o que eu posso estar falando aqui com vocês. Vocês estão me escutando, vendo o celular, mexendo no WhatsApp, fazendo joguinho da velha, passando a mão no cabelo, tá entrando por aqui, saindo por aqui. Agora, o ouvir é muito diferente. O ouvir é eu parar, escutar aquilo, processar aquilo e falar, cara, agora eu entendi. Ou então, não tive essa concepção, vou perguntar. Porque às vezes a gente fica na dúvida. Então, assim, se você pergunta, você está ouvindo de verdade. E a gente não faz isso. Como cobrar dos meus liderados? Sou péssima nisso. Então, eu também sou assim. A Cristiane está perguntando aqui como cobrar dos liderados, assim. Então, eu sempre trabalhei com pessoas, eu sempre fui dessas. Fiz, não fez, então vou fazer. Eu estou no Instagram. Tá, desculpa. Gente, eu tô falando aqui com Jéssica e tá me dando já 9 horas, porque o Instagram vai cortar. Aí me corta, eu não falo mais com vocês. Mas assim mesmo, eu vou só te responder, Cristiane. Eu também sempre fui ruim com isso. E aí eu fiz o quê? Eu comecei a delegar e a colocar prazos. E na hora de colocar prazos, eu botava a responsabilidade realmente nas pessoas e falava, cara, eu confio em você. Eu acredito no que você tá fazendo. Se você não fizer, vai prejudicar todo mundo. Não só eu, mas também como você também. Então, assim, aí eu sempre coloco o sentido do projeto. É uma coisa muito maior. Não sou eu que estou te pedindo. Eu estou te pedindo porque eu sei que você é capaz. Nessa vibe, eu estou te pedindo porque você é capaz, eu estou te pedindo para tal período, eu estou te pedindo porque isso aqui a gente está fazendo e o que você fizer aqui não vai estar só me ajudando, vai estar ajudando todo mundo que está dentro da instituição. E depois, a melhor parte disso ficar mais concreto, Cristiane, é que quando essa pessoa te dá o resultado, você dá o feedback. E o feedback é, cara, aquilo que você fez ficou show. E aí você dá o feedback. Ficou muito legal que a gente conseguiu fazer tal coisa. Aquilo que você fez, quanto mais você der o feedback, a pessoa não vai mais reclamar de fazer aquilo. Qualquer coisa que você depois passar. Por quê? Porque você passou, deu espaço para ela, mas aquele espaço você sempre fica olhando também, porque vai que ela não faz e te prejudica. Então você dá aquele espaço, você coloca a responsabilidade dizendo que aquela pessoa é capaz de fazer aquilo, por isso que você está delegando aquilo para ela, e depois você dá o feedback. O que você fez foi muito bom, gostei pra caramba, olha o que aconteceu, por que você fez aquilo, entendeu? Se você não tivesse feito, a gente não tinha esse resultado. Então, quando você começa a dar mais valor para a pessoa, ela tem aquela concepção de, poxa, eu estou fazendo a diferença. Então, toda vez que você delegar para aquela pessoa, ela vai fazer da melhor forma possível. E aí, isso depois cria um hábito para as pessoas.
Eu comecei a fazer isso, foi bom, mas assim, depois outros momentos eu não consegui fazer porque já não estava com coisa que tinha a ver comigo, já era uma coisa muito maior e aí que deu ruim a situação toda. Mas em compensação, os primeiros momentos, nesse contexto, você faz isso. Pode fazer que vai dar certo, porque eu vejo muita gente fazer, eu faço com muita gente, e as pessoas vão fazendo numa boa, e depois eu dou feedback, elas ficam, caraca, sério, deu mesmo, que bom, e show de bola, gostei pra caramba do que você fez, blá, blá, blá. E aí, depois criou um hábito, as pessoas sempre fazendo as coisas. Então, te oriento a fazer dessa forma. Primeiro ponto, depois você faz o prazo, tipo uma semana, tu deu segunda-feira, na quarta-feira tu pede, pô, tu fez tal negócio, não sei o que lá, olha que eu preciso para sexta-feira, tu fala de novo. Na quinta, você meio que cobra de novo, ó, é para amanhã, hein, e aí você depois, a pessoa te dá um negócio, sexta-feira, entendeu? Mas você pede que é para sexta, mas sempre fica de olho nessa pessoa. E aí quando ela te der, você manda o documento, depois você dá o feedback, show. Foi muito bom que você fez, gostei pra caramba, legal, pá. Aí a pessoa fala, caraca, fiz a diferença. Então, uma boa coisa pra você fazer. Gente, deixa eu só dar tchau aqui pro pessoal do Instagram, porque vai cortar minha live. E toda vez que eu tô falando com vocês, corta, eu fico super arrasada. Então, deixa eu agradecer a presença de todos vocês. Amanhã, a gente vai estar aqui novamente, às 8 horas da noite, com uma live com um tema diferenciado, como eu disse. Fala aqui comigo, responde, curte, compartilha, critica. Pede aí, gente, Débora, faz uma live com tema tal, eu tô precisando muito disso. É bom para mim também, porque eu boto lives relacionadas ao que eu tô aqui falando com algumas pessoas. Mas, de repente, vocês que estão me vendo aqui têm um assunto diferenciado. Então, bota aqui, eu quero que aconteça isso, que é bom que eu vou respondendo e boto um assunto que vocês têm interesse também. Então, gente, muito obrigada, até amanhã, boa noite. Tchau, tchau. Deixa eu ver aqui o pessoal do Instagram, do Facebook, do YouTube. Boa noite, gostei. Então, gente, então, quando eu estava falando para vocês, é sempre bom vocês terem esse contexto. Eu só tenho mais 2 tópicos aqui. Então, é vocês saberem ouvir, que eu falei. Tem uma comunicação, que é muito importante a gente ter essa comunicação. A gente omite muitas coisas. E assim, como assim omite, Débora? Tem coisas que somente o gestor vai saber. Que ele não passa para os voluntários, ele não passa para os funcionários, que ele não passa para todas as pessoas, então ele omite algumas informações, e isso não é legal para o projeto. Então, assim, eu acho que, como eu disse, você está administrando um recurso que é público. É como se eu falo sempre para vocês isso. Se vocês pensarem bem, vou só dar um exemplo. A gente tem um governo hoje. O governo está gerenciando os nossos recursos. Porque a gente paga impostos, a gente paga taxa, a gente paga um monte de coisa. Então, o nosso dinheiro, que a gente paga esses impostos todos, essas taxas todas, é o dinheiro que o governo praticamente sustenta e faz girar aí para que vá para a saúde, vá para a educação, vá para as coisas todas. Então, assim, é o nosso recurso. Então, na hora que a gente cobra para eles, olha só, o que você está fazendo com o meu dinheiro? Que poucas das vezes a gente tem resultado, mas a gente que não briga. Mas a questão é, a gente cobra a ele os nossos recursos. Você está gastando um dinheiro que é meu, é um dinheiro público. Você, prefeito, vereador, governador, essa galera toda, você está aí porque eu deixei você estar aí. Tanto que a gente fez o quê? A gente tem impeachment, a gente fez uma opção de coisa aí. Quando a gente fala de uma organização da sociedade civil, então eu vou colocar mais centrada para as organizações que têm CNPJ, porque são organizações que a gente conhece, está aí registrada, tem todo um contexto maior do que as organizações, os projetos sociais, coletivos, essas coisas todas, por não estarem legalizados, mas a gente não tem tanta, vamos dizer assim, tanta obrigação, tanta cobrança, porque a gente não sabe quem são eles, entendeu? Por eles não estarem legalizados. Mas os que têm seu CNPJ, a gente tem como cobrar. E a questão é a mesma coisa. Você, como sociedade civil, você, como pessoa, um CPF ou um CNPJ que está dando um recurso para aquela entidade, para aquela instituição, você está fazendo o quê? Você está dando um bem seu para aquela pessoa fazer algo. É como se fosse isso. O governo pega seu dinheiro dos seus impostos e bota na educação e na saúde. Eu, Débora, estou te dando um recurso para você botar o quê? No seu projeto, que você é gestor hoje, é presidente, está sendo presidente, nesse projeto para que você tenha os determinados resultados, alcance os objetivos que você falou que ia fazer. Então, assim, vocês entenderam o contexto? É praticamente a mesma coisa, só que a gente não se ligou ainda nisso.
E a gente não dá satisfação, a gente não se comunica com as pessoas. Então a gente perde muito esse contexto. Então, um ponto fundamental é ter uma comunicação, da gente não omitir informação. A gente tem que falar mesmo, tá ruim, tá bom, tá mais ou menos, tá mais ou menos. Porque não adianta a gente simplesmente falar, eu preciso de recurso porque eu preciso pagar as contas. Pô, legal. Mas você não falou em nenhum momento que tá bom? Você não falou em nenhum momento dos resultados? Então, assim, é uma obrigação, de certo modo, não é de certo modo, é obrigação a gente dar resultados, a gente se comunicar com as pessoas que estão dentro e as pessoas que estão fora do nosso projeto. E isso um gestor tem que fazer. Como eu disse, é seu belo nome que está ali. Você está respondendo pelaquela instituição. Então, assim, se eu, Débora, estou respondendo pelo projeto, cara, eu quero que ele seja o melhor possível. É meu nome, gente. Entendeu? É o meu CPF que está ali responsável daquela instituição. Então, eu quero dar resultados de verdade. Porque quanto mais resultados eu dou, gente, pensa bem, eu posso ser gestora durante 4 anos. Dos outros 4 anos, alguém pode votar em mim e eu ser mais 4. Isso quer dizer o quê? Que eu estou gerenciando muito bem esse projeto, que eu estou administrando muito bem esse projeto. Agora, eu estar lá 4 anos e no ano seguinte eu voltar porque ninguém quer ficar nele, ou porque não tem ninguém para ficar, eu não acho justo. Eu não acho justo com o projeto, eu não acho justo comigo. Sério para vocês, eu não acho justo comigo que sou gestora. As pessoas não querem ser responsável pelo projeto porque o projeto é chato, porque o projeto é ruim, porque o projeto está com dívidas. Aí a questão toda é, quem está gerenciando mesmo? Quem está administrando esse projeto? De quem é a responsabilidade? É sua. É sua. Então, assim, sou eu que estou fazendo, na maioria das vezes, é besteira. E eu não estou falando isso assim no contexto, como eu disse, brigando com vocês, reclamando com vocês. Eu estou querendo que vocês abram os olhos. Veja que, às vezes, o erro é nosso. A questão de não ter recursos financeiros, a questão de não ter recursos de pessoas, voluntários, a questão dos nossos beneficiários não dar valor ao nosso projeto, às vezes é nossa, como gestor. E o último passo aqui, a última questão, é a gente ter mais humanidade e reconhecer os nossos erros. Que essa é a verdade. Às vezes, a gente não dá resultados porque a gente não vê os nossos próprios erros. A gente não consegue ser humilde e dizer, eu errei. Eu preciso de ajuda. Entendeu? Então, gente, vocês têm que... esses foram alguns pontos que eu botei aqui para vocês em relação a ser um gestor. E como eu disse, um gestor, a nossa obrigação como gestor, a nossa grande responsabilidade é realmente administrar um bem que é de todos. A gente está ali administrando um projeto social que é da organização da sociedade civil. É o que é organizado pela sociedade civil. Então, a gente tem que estar prestando conta, tem que mostrar resultados de um bem que é da sociedade. Não é meu, não é do Carlos, não é do João, não é do Pedro, é nosso. Se o nosso projeto fizer a diferença, como eu disse, o nosso projeto, nós ali, todo mundo junto, ele fizer a diferença, a nossa sociedade vai ficar cada vez melhor. Esse é o ponto. Foi por isso que a gente criou o projeto, não foi? Não foi para eu me engrandecer, não foi para eu falar que eu sou uma boa pessoa, não foi para falar que eu quero mudar a sociedade sozinha. Foi para fazer um mundo melhor para mim, para eles e para todos nós. No momento que a gente começar a pensar dessa forma, o projeto vai fluir. E vai fluir muito, porque eu já vi muito isso acontecer. É só a gente entender como os nossos erros, que às vezes... é entender os nossos erros, que aí a gente vai começar a fazer as coisas certas. Show, gente! Quero agradecer a presença de todos. Deixa eu ver só aqui, a Michelle falou aqui, Débora, tem um projeto incrível. Tenho muitos voluntários, mas eu ainda não sei pedir recursos. Então, você vai ter que aprender a pedir recursos. É simplesmente assim, você mostrar resultado para essas pessoas e falar, gente, eu preciso da colaboração de vocês. É dessa forma. Você pedir mesmo recurso para as pessoas, você chegar, olha só, mostrar resultados, mostrar os gastos de vocês e falar, eu preciso da colaboração. Gente, é uma colaboração de R$5, de R$10 por mês, é apadrinhar uma criança, faz coisas pequenas.
Aí você fala para as pessoas, olha, gente, eu preciso de roupa para fazer brechó. Pede, porque se aqueles voluntários ali já estão vendo que o projeto está fazendo a diferença, eles só precisam saber que você precisa de mais recursos para que ele possa fazer mais a diferença. Entendeu? Então, assim, por isso que eu falo, é sempre bom a gente mostrar resultado para as pessoas. Olha, gente, eu tô acontecendo isso aqui e a gente está gastando isso aqui. Enquanto a gente não mostrar para as pessoas os nossos gastos, elas não conseguem entender que o projeto precisa de recursos financeiros. É isso que eu estou falando para vocês. Mostre para as pessoas os gastos do projeto, mas mostre os gastos do jeito que eu estou falando para vocês aqui sempre. Recurso que vocês estão ganhando, botar lá na contabilidade, recurso que está saindo, quantidade de bolsas que vocês estão oferecendo, quantidade de alimentos que vocês estão doando. Isso tudo, vocês vão mostrar números. E esses números, as pessoas começam a entender, caramba, então o projeto realmente tem um gasto. Porque as pessoas não entendem. As pessoas ainda acreditam que tem lá no fundinho de uma sala, uma árvore que tem folhas de dinheiro. As pessoas ainda acreditam nisso. Por isso que muitos dos voluntários não doam, porque eles acreditam que o projeto tem uma árvore de folha de dinheiro. Então, no momento que a gente mostrar que não existe folha nenhuma e que são eles que têm que doar pra gente, aí as pessoas começam, então vou colaborar com 10, vou colaborar com 20, vou colaborar com 5, eu vou colaborar com o que eu consigo. Além do meu trabalho voluntário, eu vou colaborar com 10 reais. É pouco, Débora, 10 reais. Não é, não. Se dos seus 10 voluntários, cada um te der 10 reais, você tem 100 reais no final do mês. Se você tiver 100 voluntários e cada um tiver lá 100 reais no final do mês, você tem 1.000 reais. É alguma coisa? É. Dá para pagar uma luz, dá para pagar uma água. E com o tempo você vai fazendo com que esses voluntários divulguem cada vez mais o projeto e que você tenha mais recursos na sua instituição. Mas, como eu disse, a gente tem que pedir. Não dá para a gente não pedir. A gente vive de doação, gente. Então, tem que saber pedir, sim. Então, Michele, se você falar assim, Débora, eu não sei ainda, eu vou fazer uma live para a gente fazer uma live falando como pedir doação. Vou botar aqui e fazer uma live como a gente pedir doação para as pessoas, ok? Vou anotar aqui para a gente fazer uma live. Deixa eu ver aqui. Cristiane, utilidade pública, a gente só tem que saber que a utilidade pública federal acabou, só tem estadual e municipal. Mas então vou fazer uma live também em relação à utilidade pública para vocês. Já que a Cristiane pediu, eu vou botar aqui nesse caderninho também que eu tenho aqui, 2 lives que a gente tem aí para fazer durante esse mês aí de junho, que a gente já está meio programado, mas eu vou cortar e vou botar as lives que vocês estão pedindo para a gente, tá bom? Mas acredito que estamos juntos no caminho certo, pois este projeto é de mães, e já são 3 anos que estamos progredindo. Não, sim, isso é bom. Acho que quanto mais você mostrar valor no projeto realmente das mães, mostrar os resultados que elas estão tendo, por isso que eu falo muito para vocês mostrar resultados. Mostrar, como se fala, trazer alguns dados mostrando que o resultado está acontecendo e quanto vocês estão gastando para que esses resultados aconteçam, as pessoas acreditam cada vez mais no projeto, entendeu? Então, assim, fica mais fácil de receber doações. Ok? Então, gente, eu vou agradecer a presença de todos vocês. Muito obrigada. Como eu disse, amanhã semana toda, na verdade, de segunda a sexta, a gente está aí com várias lives, com vários temas para vocês, mas eu já anotei aqui que eu vou fazer 2 lives ainda esse mês de junho em relação à utilidade pública e também uma para você, Michele, relacionado a como pedir doações. Muito obrigada, boa noite, pessoal, e até amanhã. Tchau, tchau.